encontra-se em Lucas capítulo 23, do verso 33 até o verso 38, tá bom? Vamos ler versículo por versículo. O assunto hoje é perdoar, tá? Devocional 56, Lucas capítulo 33, capítulo 23, do verso 33 em diante. Madalena, Deus abençoe Madalena, irmã Luzia, Deus abençoe, bom dia os irmãos que estão aí chegando, né? Para nós conversarmos hoje sobre perdoar, tá bom? Irmã Fernanda, bom dia, isso aí, ó. Vamos lá. Lucas capítulo 23, do 33 ao 38, o assunto devocional 40, devocional 56, o assunto é perdoar. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Bom, aqui, claro, está falando da crucificação de Jesus. E diz aqui que quando chegaram ao lugar chamado Calvário, Calvário é uma expressão aqui do latim, tá? Se fosse no aramaico, seria Gólgota, né? Por isso que as pessoas chamam, algumas traduções trazem o nome Gólgota, do aramaico, tá? Era um lugar fora dos muros de Jerusalém. Muitas pessoas ficam pesquisando aonde era exatamente, mas ninguém assim sabe, né? O que era assim exatamente. O significado de Gólgota é caveira, né? Alguns entendem que chamava-se caveira por causa do formato da colina ali, do monte e tal, e outros dizem outras coisas. Bom, de qualquer maneira, para a gente não importa aqui, importa é que realmente ele foi crucificado nesse monte, né? Nessa colina chamada Calvário, e fora dos muros de Jerusalém, como profetizaram lá os profetas, né? Muito bem. O verso 34 diz assim: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Para falar do contexto de perdão, eu resolvi citar aqui o maior exemplo que a gente tem, que é Jesus Cristo, né? É o maior exemplo, né? E aqui diz, contudo Jesus dizia, né? Eles maltrataram Jesus ali, antes, no caso, eles tinham açoitado Jesus fortemente, com aqueles tipos de açoites romanos, né? Que realmente feriam a pessoa, o corpo da pessoa bastante. E Jesus então sofreu muito, ele foi açoitado terrivelmente, então ele sofreu muito. E aí, sofrendo, e ali machucado, coroa de espinho, que também fez ele sentir dores, né, também. Contudo, ele dizia, né? Ou seja, na contramão da lógica humana, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha bem, Jesus, perfeito, inocente, Filho de Deus, disse: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. São ignorantes, eles estão fazendo isso. Claro, os soldados e os romanos que ali, né, trabalhavam naquele momento ali, na execução dele, faziam isso, mas eles faziam por ignorância, eles estavam obedecendo ordens. Eles não sabiam, na verdade, nem por que ele tinha sido condenado à pena, né, da crucificação. Eles não sabiam, eles estavam ali cumprindo ordem e ponto, né?
muitos realmente não tinham noção do que estavam fazendo, apenas cumprindo ordem. Então é um malfeitor, é um homem que é culpado, então vamos lá. E, só que, claro, né, ali naquele contexto dos soldados e tal, muitos realmente abusavam, né? Ou seja, machucavam Jesus, né? Feriam, né, com crueldade, né, tal, lamentavelmente zombavam dele também. Mas ele, na contramão daquilo que seria, aliás, indo, né, diferente dos seres humanos, que normalmente não iria jamais rogar ao Pai para perdoar ninguém, ele disse essa célebre frase, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, eles são ignorantes, eles estão aí cumprindo ordem, né? Se é isso, eles ignoram, né? Realmente os fatos, os reais, né? Os reais motivos pelos quais eu estou aqui, os motivos políticos, que são os motivos ligados ao judaísmo, né? Aos judeus invejosos que queriam matá-lo, né? Logicamente executá-lo, tirá-lo da evidência, né? Do protagonismo, né? E, pelo contrário, os religiosos judeus tentaram tirá-lo dessa importância e acabaram colocando no lugar mais importante ainda, como aquele que morreu, né, por amor a nós, por amor aos eleitos de Deus, né, aos escolhidos de Deus. Então, é isso daí, entendeu? O que é interessante para a gente aqui, nessa mensagem, né, nessa meditação, é que ele perdoou. Ele rogou ao Pai que perdoasse aqueles ignorantes ali que estavam crucificando. Havia uma razão, como eu disse, política para ele estar ali. Questões políticas deviam ser movimentadas para que ele morresse, né, por nós. E isso aconteceu. E lógico, o Pai, no sentido espiritual, a razão espiritual, é lógico que Jesus iria morrer e iria derramar o seu sangue pelos nossos pecados, né? Pelos seus, pelos meus pecados. Então eu devo agradecer a Deus por essa graça, por essa bênção da salvação, que por meio de Jesus Cristo, o Filho dele, porque o Filho dele morreu, né? Foi sacrificado ali na cruz do Calvário. Então é isso daí. E agora o verso 35 diz, Jorci tá aí, Coutinho, Deus abençoe, Jorci, bom dia, meu amado. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. O verso 35 diz assim, o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido, ou seja, o Messias, né? O Messias. A palavra de Deus profetizara por meio de profetas e mais profetas, como Isaías e tantos outros profetas, né? Falaram do Messias que haveria de vir. E é claro, o Messias, na visão judaica, seria, e até ainda o né, alguém que iria libertá-los da opressão do poder inimigo, como, por exemplo, libertá-los do Império Romano, né? Essa é a ideia da visão judaica da coisa, né? E eles, claro, que não consideravam que Jesus fosse, né, nem de longe o Messias, até porque Jesus, as pregações de Jesus, as palavras de Jesus, não eram as palavras de um guerreiro no perfil de Davi. Então, eles esperavam isso e Jesus realmente não atendeu o currículo esperado, né, lá dos religiosos, né? Ele não atendeu, ele não bateu ali, não, porque não era o Messias guerreiro, não era o Messias com espadas, né? Mas com palavras e ações de amor, né? É isso daí, Jesus Cristo. Então, as autoridades zombavam dele e diziam, se você salvou os outros, assim mesmo se salve, zombando dele, né?
se você de fato é o Cristo, né, o Messias e tal. Então, zombaria ali, né? Eu acho que uma das coisas piores que tem é a zombaria, né? Podemos dizer que Jesus sofreu bullying, né, nessa situação. Bom, deixa eu lá. Bom, o verso 36, eu estou para quem chegou, eu estou em Lucas capítulo 23, estou agora no verso 36, tá? O assunto hoje do devocional 56 é perdoar. E estou falando aqui justamente citando o maior exemplo de perdão, que é o de Cristo, tá? Bom, o verso 36 diz, igualmente os soldados o escarneciam, né? O povo escarnecia, pelo menos uma parte do povo, certamente. Os religiosos escarneciam de Jesus e os soldados romanos também escarneciam de Jesus. E aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salve-se a ti mesmo. Ou seja, se tu és o Messias, o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. Ou seja, se você é realmente o rei, o Messias que havia de vir, salve a você mesmo, dá um jeito aí, sai dessa situação. Deram vinagre e ele, porque o vinagre era analgésico, né? Ajudava a aliviar a dor naquele momento, né? Aqueles vinagres comuns que os soldados baratos, né? Que os soldados romanos possivelmente usavam. Então era esse tipo de vinagre que deram ele ali, tá? O verso 37 diz assim, se tu és, o Jali, né? Se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. Tudo isso zombando, escarnecendo dele e tal, fazendo hora, né? Digamos, hora com a cara de Jesus, né? Lamentavelmente é isso aí, tá? Aí o verso 38 diz, também sobre ele estava esta epígrafe, né? O escrito, né? Estava lá tipo assim, uma placa, né? Estava uma plaquinha escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Esse é o rei dos judeus, né? Estava o título dele lá, qual a razão, por que realmente Jesus foi crucificado. Por quê? Porque ele era, né, digamos, ele dizia ser, né, para eles, né, e essa era a acusação, o rei dos judeus, e de fato ele o era. E ele escreveu, Pilatos mandou escrever de um jeito, ou pelo menos autorizou que fizesse isso, de um jeito que ficou claro ali que não havia nenhuma suposição na placa, havia uma afirmação. Este é Jesus, o rei dos judeus, como está aqui nessa tradução. Este é o rei dos judeus, tá? Na placa. Em grego, que era a letra comum da época, falada muitas vezes no comércio e tal. Também no latim, que são as letras romanas, né? O latim, e também o hebraico, que era a letra, no caso, a língua, né, dos judeus, né, o hebraico. Tá? Tinham 4 línguas básicas no contexto de Jesus. Nós temos o grego, nós temos o latim, nós temos o hebraico e o aramaico. Aqui foi colocado nessas 3 línguas aqui, grego, o latim e o hebraico. Bom, é isso daí. Mas o que nos interessa aqui, e onde a gente quer colocar, né, frisar aqui, é o verso 34, né? Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, lançaram sortes. Isso também era comum na época, né? Lançar sortes, os soldados lançavam sortes ali e tal, e alguém ia ficar com aquela roupa ali do condenado. No caso, alguém levou aí essas roupas, né? Ou seja, alguém teve sorte. Aí, então, ficou com as roupas de Jesus Cristo aí, certinho? Muito bem, é isso aí. E o nosso devocional aqui, indo para o nosso devocional, está escrito assim no nosso devocional. Eu tenho aqui um pequeno devocional que, pela graça de Deus, eu escrevo e a gente vai trabalhando esses devocionais. Devocional 56, perdoar. Pode ser difícil, mas não tenho o direito de não perdoar quem quer que seja. Ponto. Pode ser difícil, mas porque é difícil, né?
mas não tenho o direito de não perdoar quem quer que seja. Ou seja, eu devo perdoar, não importa quem seja a pessoa, ou o que ela tem feito. Ah, pastor, mas eu não consigo, não dá para mim, aí não funciona, vai fazer o quê? É assim que deve ser, é assim que a Bíblia orienta, aliás, manda, tá? É um mandamento, tá? Perdoar não é uma opção, perdoar é um mandamento, tá bom? É isso aí. Então, o Filho de Deus foi zombado, olha bem, aqui está resumindo o que aconteceu com Jesus Cristo. O Filho de Deus foi zombado, açoitado, recebeu tapas, pauladas, coroa de espinhos e etc, tá? E em contrapartida, Cristo perdoou os seus algozes. É isso daí, ué. Jesus retribuiu o quê? Perdão para eles. Perdoou. É isso daí, é isso que ele fez, é isso que eu tenho que fazer. Se Cristo fez, que era e o né? Claro, né? Perfeito, e, né? Como eu não vou fazer? Será que eu sou melhor do que Jesus? Será que eu não tenho pecado algum? Então, nada justifica eu não perdoar. Eu tenho que perdoar e ponto, acabou. Tá? É isso, não tem que... mas eu não consigo. Fazer o quê? Você está fora das Escrituras, porque a Bíblia manda perdoar. Tem, né, discussão sobre isso, né? Isso é um fato, né? Eu tenho o direito de pensar e fazer diferente dele. Eu tenho o direito de pensar e fazer diferente dele? É uma pergunta. Eu tenho o direito de fazer diferente de Jesus? Você pode responder a si mesmo e deve fazê-lo, né? Fui perdoado e amado por ele. Logo, eu não posso ser um louco, um homem cheio de ódio no coração e alimentar pensamentos de vingança. É isso daí, ué. Claro, eu fui amado por Jesus Cristo. Eu fui amado, perdoado por ele. Como que eu não vou perdoar os outros? Se ele me perdoou, não tem sentido. Eu devo perdoar, tá? Você deve perdoar. Não importa o que alguém tenha feito para você. Você deve perdoar. Acabou. Deve ser capaz de perdoar. Perdoar é um dos sinais de um filho de Deus, de um salvo. É um dos sinais do filho de Deus, tá? De que alguém é filho de Deus. Bom, partindo do exemplo de Cristo na cruz, como nós mostramos, tem o direito de não perdoar. Mais uma pergunta. Partindo do exemplo de Cristo na cruz, lá todo machucado, né? Ferido, coroa de espinhos, zombado, eu tenho o direito de não perdoar? Ora, imagina bem, não importa o que fizeram para mim, eu devo perdoar, e ponto, tá? Deus abençoe todo o pessoal, as pessoas que estão chegando, Deus abençoe todo mundo aí, em nome de Jesus, né? Hélia, Lourdes, né? Julinho, Rangel, Deus abençoe aí os irmãos chegando, as pessoas aí, Deus abençoe. Bom, então partindo do exemplo dele, eu vou deixar de perdoar? Não, claro, eu devo perdoar, porque esse é o meu dever. De forma nenhuma, visto que estou preso, algemado ao mandamento e ao sublime exemplo do meu Senhor e Mestre. Quer dizer, de modo algum eu devo deixar de perdoar, porque eu estou algemado, estou preso ao mandamento, ao exemplo sublime do meu Senhor e Mestre Jesus Cristo. Então, como eu vou deixar de perdoar? Se ele deu exemplo na cruz, como? Se ele perdoa todo aquele que se aproxima dele, não importa o que a pessoa tenha feito, é simples. Na cruz mesmo ali, logo depois dessas palavras que nós lemos aqui, um dos malfeitores ali, dos ladrões ali, dos bandidos ali, vão se arrepender, vai se arrepender, um deles vai se arrepender, vai reconhecer o Rei Jesus Cristo, vai reconhecer os seus pecados e o reinado de Jesus Cristo. E ali ele vai ser salvo, claramente Jesus vai salvá-lo ali. Ponto.
tudo, ele perdoa todo mundo, não importa o que a pessoa fez, desde que a pessoa realmente se arrependa dos seus pecados verdadeiramente. O sangue dele é suficiente para purificar de todo pecado, como diz lá o apóstolo João, no capítulo, lá, primeira carta de João 1:9, né? Ele perdoa todas as pessoas que se aproximam dele, com um coração sincero, verdadeiro, realmente arrependido, né? Claro, Jesus perdoa. E como eu não vou perdoar? Qual o direito que eu tenho de não perdoar? Qual o direito que você tem de não perdoar? Não existe isso. Ah, mas fulano me machucou muito, magoou muito meu coração, não importa, isso mesmo é. Nós magoamos todo dia o coração de Jesus, magoamos todo dia o coração dele, entristecemos o coração dele com as nossas obras, que não são nada, digamos, né? Nem sempre são tão louváveis assim, né? Então, pronto, é isso daí. E diz aqui, se ele quisesse, poderia ter matado os religiosos e invejosos. Claro que se ele quisesse, ele matava todo mundo que estava ali zombando dele, escarnecendo dele, que bateram nele, ele mataria todo mundo, mas ele não fez isso, por amor a você, por amor a mim, né? Então, como diz aqui, né? Matar os religiosos invejosos, os soldados romanos, e pronunciar uma das frases preferidas dos arrogantes. Ele poderia ter pronunciado uma das frases preferidas dos arrogantes. Qual é a frase? Vocês sabiam com quem estavam mexendo? Tá? Você já ouviu isso? Né? Já ouviu? Você não sabe com quem está falando, né? Ele poderia ter falado isso. Você está falando, vocês estão maltratando Deus e tal, mas não. Jesus simplesmente os perdoou, né? Os perdoou e está disposto a perdoar todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, como eu disse, né? Ele, diz aqui o texto, ele, humilde, no entanto, o tanto que fez foi abrir a sua boca, não para amaldiçoar, mas para rogar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É isso daí, este é o nosso Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se Jesus perdoou, como eu não vou perdoar? Que direito eu tenho de não perdoar quem quer que seja? Não importa o que tenham feito para você ou para mim, eu tenho que perdoar. Perdoar é mandamento, não é opção, é mandamento. E quem ama, perdoa. É isso aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Raquel do Rogério, Deus abençoe. Nilda Pires, Deus abençoe todos os irmãos, os amigos, em nome de Jesus. Vamos orar? E amanhã, se assim o bondoso Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez, 7 da manhã, tá bom? E as pessoas que gostaram aí do texto, do comentário, e quiserem compartilhar, compartilhe, ajude outras pessoas também a receber a palavra de Deus. Pode compartilhar à vontade. Deus abençoe. Vamos orar. Bendito Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor. Se tem alguém entre nós que tem dificuldade, que está ouvindo, assistindo essa live, ou assistirá depois, e tem dificuldade de perdoar, Deus, em nome de Jesus, dê-lhe a capacidade de perdoar. Até não só, Deus, por tantas outras razões, mas pela maior razão, Jesus deu exemplo de como se deve viver, como se deve amar, e ele deu exemplo de como se deve perdoar as pessoas. Ele perdoou, ele nos perdoa, então nós devemos perdoar. Então, se ele nos perdoou, como não vamos perdoar? Sim, ó Deus, nos ensine a perdoar, seja quem for. Deus, em nome de Jesus, tire do nosso coração todo ódio, todo sentimento de vingança, todo sentimento, ó Deus, toda mágoa, em nome de Jesus, e abençoa-nos, dá-nos a capacidade de perdoar, em nome de Jesus. Abençoe o nosso Brasil nesse tempo tão difícil de crise. Toma o nosso Brasil em tuas mãos, Senhor. Em nome de Cristo, abençoe o nosso Brasil.
abençoe os políticos desta nação, abençoe as autoridades constituídas desta nação. Sim, ó Senhor, no âmbito federal, estadual, municipal, toma as autoridades. Ó Deus, em nome de Cristo, tome as autoridades em tuas mãos. Abençoe, ó Deus, os profissionais também na área de saúde que estão combatendo, ó Deus, esse vírus. Tome em tuas mãos, em nome de Cristo. Abençoe. Deus, eu te peço que abençoe cada profissional que está ali no campo da batalha, lutando contra este mal. Em nome de Jesus, abençoe nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, aqueles que estão agora assistindo, acompanhando, que sejam abençoados em nome de Jesus. Meu Deus, os abençoe em nome de Jesus. Estenda tua mão poderosa para abençoá-los em nome de Cristo, Senhor. Dá-nos a tua companhia para sempre. Nós louvamos o teu nome, nós exaltamos o teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Nos abençoe. Amém. Queridos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado pela companhia. Um grande abraço, em nome de Cristo. Um bom dia para todos, no nome do precioso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.